A origem do profetismo bíblico, terceira parte. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos, continuando, nós ouvimos que há uma mistura entre o que é santo e profano, uma mistura entre o que é carnal e espiritual, entre o que é profecia e o que é superstição. Portanto, nós devemos compreender que há líderes sendo enganados, igrejas sendo desviadas e crentes sendo feridos porque acreditam em profecias humanas, em revelações falsas, em revelações particulares. Mas Deus que cuida da sua igreja, Deus que cuida do seu povo, está restaurando a pureza do profetismo bíblico. Está levantando uma geração que ama a palavra, que teme ao Senhor, que não busca emoção e nem aprovação do homem, mas sim busca uma vida santificada e cumprir-se com a vontade de Deus. Deus está levantando, porque devemos compreender que a verdadeira profecia traz direção divina e nos conduz à vontade de Deus. A verdadeira profecia nos traz santificação e nos separa do erro. A verdadeira profecia nos dá esperança, aponta para o cumprimento das promessas de Deus. A igreja precisa compreender que Deus quer levantar profetas assim, profetas santos, bíblicos, humildes e obedientes à sã doutrina. Profetas que falam para edificar, exortar e consolar, como está escrito no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3. Portanto, precisamos buscar de Deus discernimento e ser fiel à palavra. Portanto, falsas profecias são como ervas daninhas, crescem rápido, mas destrói o campo da fé. A profecia verdadeira é como o trigo que leva tempo para amadurecer, mas alimenta e sustenta o pão de Deus. Portanto, Deus ainda fala, sim, Deus ainda fala, mas fala pela sua palavra, repito, e pelo seu Espírito Santo para o seu propósito. Deus está falando e Ele continua a falar, Deus sempre falou, mas Deus não procura falar aquilo que eu e você queremos ouvir. Ele fala segundo a sua vontade para cumprir o seu propósito. E agora, ó igreja do Senhor, será que estamos realmente ouvindo o que Deus está dizendo ou apenas o que queremos ouvir? Será que buscamos realmente a voz de Deus para nos tornarmos mais santos, mais parecidos com Cristo, ou estamos querendo ouvir a voz de Deus apenas aquilo que nos satisfaz? Temos discernido entre o profeta verdadeiro e o adivinho travestido de santo? Como nós estamos agindo? Estamos ouvindo qualquer um? Estamos ouvindo qualquer coisa? Porque cantou bonito, porque pregou bem, então é de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos fala sobre os falsos mestres, dizendo: pelos frutos conhecereis a árvore. Será que esse mestre, esse pregador, está edificando o reino de Deus ou edificando a si mesmo? Quem é o centro da vida e da pregação desse pregador, desse ensinador? É Cristo ou é a si mesmo e seus próprios interesses? Portanto, nós precisamos estar dispostos a rejeitar toda prática e toda pessoa que distorce a palavra do Senhor. Precisamos rejeitar todos aqueles que distorcem a verdade, todos aqueles que falam em nome do Senhor e não é o Senhor que mandou. Deus sempre está buscando homens e mulheres
que estão dispostos a se entregar a Ele no propósito de adorar, de buscar, de fazer e cumprir a sua vontade. Portanto, nós temos que rejeitar toda prática e toda pessoa que distorça a voz de Deus. Oh, meu Deus, que o Espírito Santo desperte em nós, como igreja, em nós, como líderes, que o Espírito desperte em nós o temor, o discernimento e o amor pela verdade. Que a Igreja de Cristo volte à profecia pura, santa, fiel e verdadeira, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo, como está escrito em Tiago, capítulo de número 6, capítulo de número 4, versículo 15. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estarmos atentos ao que o Senhor tem a dizer a nós, o que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Devemos buscar a presença do Senhor, sempre pedindo ao Senhor Deus que nos dá a direção pela Tua Palavra, pelo Espírito Santo. Quando sentir necessidade de que Deus fale contigo, ó amado ouvinte, não precisa ir à casa de ninguém. Dobre os seus joelhos se achar melhor, ou em pé mesmo, mas se coloque na presença de Deus e diz: Senhor Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode falar comigo aqui, agora mesmo. Mas se caso o Senhor não quiser, o Senhor pode enviar alguém também para falar comigo. O Senhor pode me dar entendimento dentro da Tua Palavra e falar comigo. Deus fala sim. Deus não é um Deus mudo, Ele fala conosco. Mas e aí, estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor? Devemos compreender que existe os falsos profetas, como houve Balaão, que introduziu pecados e doutrinas de pagãos e povos heréticos dentro do povo de Deus. Existe também uma mulher chamada profetisa lá em Apocalipse, que introduzia ensinamentos falsos e levava o povo que estava ali a pecar e adulterar. E existem homens malignos, homens maus, que pregam a palavra, usam a Bíblia, mas para os seus próprios interesses, falam verdades mescladas com mentira, ou seja, mentiras mescladas com verdade, para conseguirem os seus próprios objetivos, esquecendo e desviando-se da vontade de Deus. Então, quem é esse pregador aí? Quem é esse professor? Ou melhor, quem é o centro, quem é o marco da vida dele? Quem é o centro da mensagem que ele prega? Qual é o objetivo? Pelo fruto conhecereis a árvore. Portanto, Deus deve ser glorificado. O mensageiro deve ser imitador de Cristo e falar como disse João Batista: importa que ele cresça e diminua eu, importa que seja feita a vontade de Deus. Fazer igual o profeta Samuel no vale de ossos, profeta Ezequiel no vale de ossos seco, quando o Senhor pergunta para ele: pode esses ossos viver? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Na origem, na versão mais, na tradução mais perto da fidelidade, diz assim: se o Senhor quiser,
pode. Então, se Deus quiser, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Amém.